Meu amigo, minha amiga, talvez hoje você esteja cercado por problemas que parecem não ter saída, cercado por notícias ruins, por portas fechadas, por corações duros que não mudam. Talvez você esteja cansado de orar e não ver nada acontecer. Mas eu quero que você entenda algo. Deus não mudou. A mão poderosa do Senhor ainda se move, ainda quebra correntes, ainda abre mares, ainda derruba muralhas. E neste dia, você precisa decidir se vai continuar vivendo preso ao medo ou se vai crer que o mesmo Deus que livrou Daniel, que ressuscitou Lázaro, que salvou Pedro da tempestade, pode hoje, agora, entrar na sua história e virar tudo ao seu favor. Não brinque com o tempo. Não trate a presença de Deus como algo distante. Hoje pode ser o dia em que o céu toca a sua vida e muda a sua situação para sempre. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Essas palavras não são poesia distante. Elas são um grito de fé em meio à escuridão. Um clamor que nasce de um coração que já sentiu o peso do medo, que já experimentou o silêncio da noite, mas também conheceu o som da voz de Deus trazendo paz. Há momentos na vida em que todos os apoios caem e o único chão que permanece firme é o Senhor. É nesse instante que descobrimos que a mão poderosa de Deus não é apenas um conceito para ser lido, mas um braço estendido que nos sustenta quando nossas forças já se esgotaram. Você já se viu no limite, sem saber se teria forças para dar o próximo passo? Já enfrentou aquela sensação de estar encurralado, sem saída à frente e com inimigos atrás? É exatamente aí que o Salmo nos conduz. A realidade de que Deus não é um refúgio simbólico, Ele é abrigo real, muralha intransponível para os que nele confiam. Ele não apenas observa de longe, mas intervém, protege, guia. Muitos imaginam que a mão de Deus só se move nos grandes milagres, na abertura do mar ou na multiplicação de pães. Mas a verdade é que ela está agindo até no silêncio. É ela que impede que as águas transbordem sobre nós. É ela que levanta o caído antes que o desespero o afogue. A vida é cheia de circunstâncias que tentam roubar a nossa paz. Diagnósticos médicos, dívidas, separações, perdas. Porém, quando o coração se ancora no Senhor, existe uma convicção que nada pode arrancar. A certeza de que não estamos à mercê do acaso, mas guardados pelo Todo-Poderoso. O texto sagrado não diz que Deus é socorro apenas quando tudo está tranquilo. Ele é socorro bem presente justamente na angústia. Isso significa que nos dias em que você sente que não consegue orar, Ele já está ali. Quando as lágrimas caem sem que ninguém perceba, Ele já está segurando sua vida. E o que me impressiona é que Deus não apenas livra, Ele revela seu poder diante daqueles que duvidam. Pense em Daniel, um homem íntegro, fiel, que foi injustamente lançado na cova dos leões. Aos olhos humanos, a sentença estava selada. As garras afiadas, a fome dos animais, a escuridão da caverna, tudo indicava morte certa. Mas Daniel não entrou na cova sozinho. A mão de Deus desceu com ele. O anjo do Senhor fechou a boca dos leões, não para que Daniel apenas sobrevivesse, mas para que todos vissem quem é o Deus que ele servia. Esse é o ponto. Quando Deus intervém, Ele não se limita a nos tirar do perigo. Ele transforma o livramento em testemunho. Quantas vezes você já orou pedindo apenas para escapar, quando Deus queria usar a situação para mostrar sua glória? O livramento de Daniel não foi apenas para protegê-lo, foi para impactar o coração do rei e de toda uma nação. E é assim que Deus trabalha. Ele pega a situação que parecia ser o fim e a transforma em palco da sua vitória. Talvez hoje você esteja em uma cova, não com leões, mas com problemas que parecem prontos para devorar sua esperança. E talvez você esteja orando apenas para sair disso o quanto antes. Mas e se Deus estiver permitindo que você passe por isso
para que, quando a vitória vier, não haja dúvida de que foi a mão dele que agiu. E se esse vale escuro for, na verdade, o cenário perfeito para um testemunho que vai marcar a sua vida e a de outros? A urgência de buscar refúgio no Senhor não é um conselho piedoso, é uma questão de sobrevivência espiritual. Quando tentamos resolver sozinhos, quando confiamos mais na nossa força do que na providência divina, nos expomos ao desgaste e ao desespero. Mas quando reconhecemos que o nosso abrigo está nele, encontramos descanso mesmo em meio à tempestade. Essa confiança não se constrói de um dia para o outro. Ela nasce da experiência. Daniel não confiou em Deus porque esperava que, por ser fiel, nunca enfrentaria perigo. Ele confiou porque já conhecia o caráter do Senhor, já tinha visto sua fidelidade antes. É isso que precisamos cultivar, um relacionamento tão profundo com Deus que, quando o perigo surgir, nosso primeiro instinto seja correr para o seu abraço. E aqui está um ponto importante. Deus não precisa mudar todas as circunstâncias para provar que é Deus. Às vezes, Ele muda você no meio da circunstância, fortalecendo seu espírito, acalmando sua mente e te dando a força necessária para permanecer firme enquanto Ele age. O mundo olha e não entende como alguém pode permanecer em paz quando tudo ao redor desmorona. Mas é justamente aí que o poder de Deus se revela. Não podemos esquecer que confiar na mão poderosa do Senhor é também aceitar que Ele age no seu tempo e do seu jeito. Daniel não foi poupado da cova, mas foi preservado nela. E da mesma forma, talvez Deus não vá remover agora o problema que você enfrenta, mas Ele vai te guardar de forma que nada toque o que Ele decidiu proteger. A presença dele não é apenas um alívio para o momento, é a certeza de que seu propósito vai se cumprir, custe o que custar. E é aqui que a fé se torna mais do que palavras bonitas. É um ato de rendição. É dizer, Senhor, eu sei que não controlo nada, mas sei que estou nas tuas mãos. Essa é a confiança que muda tudo. Porque quando você sabe que está nas mãos certas, a ameaça perde o poder de te paralisar. Você pode até ouvir o rugido dos leões na sua vida, mas isso não significa que eles terão a última palavra. Deus já provou inúmeras vezes na história e na sua própria vida que Ele é capaz de reverter qualquer cenário. O que Ele quer hoje é que você pare de se apoiar em muletas frágeis e descanse no único refúgio que nunca cede à pressão. Assim como Daniel saiu da cova ileso, você também verá que aquilo que parecia destinado a destruir você se tornará prova viva de que o Senhor é fiel. E quando esse dia chegar, não será apenas uma lembrança bonita, será um marco, uma pedra de memória no seu caminho, lembrando para sempre que a mão poderosa de Deus não falha. E até que isso aconteça, permaneça onde a proteção é segura. Não negocie sua fé, não troque a presença de Deus por atalhos humanos. Porque aquele que faz do Altíssimo o seu abrigo pode descansar, mesmo quando a tempestade não dá sinais de cessar. E no momento certo, essa mão que hoje te sustenta será a mesma que te levantará diante de todos, para que vejam que o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando a mão de Deus se move, aquilo que parecia definitivo se desfaz diante dos nossos olhos. Não há decreto humano, sentença judicial, diagnóstico médico ou porta trancada que possa permanecer fechada quando Ele decide agir. A Escritura nos mostra isso de forma viva, em Êxodo 14, quando o povo de Israel se vê encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Aos olhos humanos não havia para onde ir. Atrás deles, os inimigos se aproximavam rapidamente. À frente, um mar profundo e impossível de atravessar. Era o tipo de cenário que o mundo chama de fim da linha. Mas a mão do Senhor não conhece impossibilidades. Naquele momento, Deus ordenou a Moisés que estendesse a vara sobre as águas.
E quando ele obedeceu, um vento forte, vindo do oriente, soprou toda a noite, abrindo um caminho em meio ao mar. As águas se ergueram como muros e o povo atravessou a seco. Não foi um truque da natureza, não foi coincidência. Foi o agir sobrenatural de um Deus que tem domínio absoluto sobre toda a criação. Esse episódio não está nas páginas da Bíblia apenas para nos impressionar. Ele está lá para nos lembrar que a mão de Deus ainda age assim hoje. Talvez você esteja diante de um mar que parece impossível de atravessar, uma crise financeira que não dá trégua, uma enfermidade que a medicina não pode curar, uma relação familiar destruída, um vício que parece inquebrável. Aos seus olhos não há solução. Mas lembre-se, o povo de Israel também não via solução até que Deus interveio. O que Deus fez naquele dia no Mar Vermelho nos ensina que Ele não está limitado pelas circunstâncias que nos limitam. Ele não consulta relatórios médicos antes de decidir se vai curar. Ele não pede autorização para tribunais humanos antes de libertar alguém. Ele não precisa da aprovação de ninguém para abrir um caminho onde só há impossibilidades. A mão dele é poder, é direção e é proteção ao mesmo tempo. O poder, porque nada pode resistir à sua vontade. O mar se abriu não por acaso, mas porque Deus assim determinou. A direção, porque Ele não apenas abriu o mar, mas conduziu o seu povo pelo caminho seguro, protegendo-os dos perigos ocultos. E a proteção, porque enquanto o povo passava, os inimigos eram impedidos de avançar. Até que no momento certo, as águas se fecharam sobre eles, encerrando de vez a ameaça. Quando olhamos para esse milagre, percebemos algo profundo. Deus não apenas cria saídas, Ele muda a rota da história. O povo de Israel não apenas escapou do Egito, eles nunca mais foram escravos. O mar não foi apenas uma travessia física, foi a linha que separou o passado de opressão de um futuro de liberdade. E isso é exatamente o que Ele ainda faz na vida de quem se rende a Ele. Talvez você esteja esperando que Deus apenas resolva um problema específico, mas Ele quer fazer mais. Ele quer redefinir sua trajetória, romper com ciclos de derrota, arrancar você de um cativeiro espiritual e colocar seus pés em um caminho novo. Muitas vezes, ficamos tão focados no obstáculo imediato que não percebemos que Deus está planejando algo muito maior. A cena do Mar Vermelho também nos mostra que, para experimentar o impossível, é preciso obedecer mesmo quando não faz sentido. Moisés poderia ter questionado: Senhor, como um simples gesto com a vara pode abrir o mar? Mas ele não discutiu, ele fez o que Deus mandou. E é exatamente aí que muitos de nós travamos. Queremos ver o mar aberto antes de dar o passo. Mas a fé genuína não espera para crer depois de ver. Ela obedece e confia antes que o milagre aconteça. Talvez Deus esteja pedindo que você dê um passo agora. Pedir perdão, cortar um relacionamento que está te afastando dele, semear generosidade mesmo em tempos de escassez, mudar de direção em uma área que você sabe que não agrada ao Senhor. Esses passos, aos olhos humanos, podem parecer pequenos e sem sentido, mas podem ser exatamente o que vai abrir o mar diante de você. E quando Deus abre um caminho, Ele o faz de forma que ninguém possa dizer que foi obra de outra mão. Ele age de maneira que até os inimigos reconheçam que foi o Senhor. Os egípcios viram o mar se abrir e tentaram atravessar também. Mas descobriram que a mão de Deus não é um recurso que pode ser usado por quem não anda com Ele. O mesmo mar que salvou Israel foi o mar que destruiu o exército de Faraó. Isso nos ensina que o poder de Deus é libertador para os seus filhos, mas é juízo para aqueles que se levantam contra Ele. Quando pensamos no impossível se tornando possível, precisamos entender que isso não significa que Deus sempre fará o que queremos, do jeito que queremos. Significa que Ele sempre fará o que é necessário para que seu propósito se cumpra.
Às vezes, o milagre que pedimos é diferente do milagre que Ele sabe que precisamos. O povo queria fugir do Egito, mas Deus queria mais. Queria que eles fossem livres para sempre e que nunca mais voltassem à escravidão. Aplicando isso à sua vida hoje, pergunte-se: será que o que você está pedindo é apenas uma solução rápida, enquanto Deus quer te dar uma mudança definitiva? Será que enquanto você ora para escapar de um problema, Ele está preparando um caminho que vai libertar você de todas as cadeias que o trouxeram até aqui? A mão de Deus continua sendo a mesma. O mesmo poder que separou as águas ainda abre portas, ainda muda diagnósticos, ainda restaura famílias, ainda transforma histórias quebradas. Mas para ver isso, é preciso permanecer na posição de quem confia. Israel estava diante do mar, mas não voltou para o Egito. Eles ficaram ali, esperando a ordem de Deus. Não corra para trás quando o mar parecer intransponível. Espere pelo mover da mão do Senhor. Quando Ele agir, o impossível deixará de existir. Aquilo que hoje parece um beco sem saída se tornará o caminho por onde você vai passar em segurança. E quando olhar para trás, verá que o que hoje é motivo de angústia se transformará em lembrança de um livramento inesquecível. É assim que Deus trabalha. Ele não apenas nos tira do perigo, Ele apaga o poder que esse perigo tinha sobre nós. E o mais maravilhoso é que ao atravessar o mar da sua vida, você não sairá apenas com um coração aliviado, mas com uma fé fortalecida. Porque cada vez que vemos o impossível se tornar possível diante dos nossos olhos, aprendemos que não há limites para o que Deus pode fazer. E essa certeza se torna um alicerce para enfrentar qualquer outro desafio que vier. A história do Mar Vermelho não é apenas sobre um povo do passado, é sobre mim e você hoje. É sobre confiar em um Deus que continua abrindo caminhos onde não existem estradas. É sobre crer que quando Ele decide mover a sua mão, nada, absolutamente nada, pode impedir que o seu propósito se cumpra. E é sobre escolher, todos os dias, permanecer do lado daquele que transforma impossibilidades em vitórias eternas. Esperar é uma das disciplinas mais difíceis da vida cristã. Não porque nos falte informação, mas porque a nossa natureza quer respostas rápidas, soluções imediatas e mudanças visíveis. E quando Deus parece em silêncio, a mente começa a se encher de dúvidas. Será que Ele me ouviu? Será que Ele se importa? Será que ainda vai agir? Mas a verdade é que muitas vezes a mão de Deus está trabalhando de forma invisível, preparando algo que ainda não podemos ver. O aparente silêncio não significa ausência, muitas vezes significa preparação. Foi exatamente isso que aconteceu na história de Lázaro. Jesus era amigo próximo de Lázaro e de suas irmãs, Maria e Marta. Quando Lázaro adoeceu, elas mandaram avisar ao mestre, confiando que ele viria imediatamente. Mas Jesus deliberadamente permaneceu onde estava por mais 2 dias. Aos olhos humanos, isso foi incompreensível. Enquanto o tempo passava, a doença se agravava e, por fim, Lázaro morreu. Para Marta e Maria, aquele atraso significava o fim da esperança. Mas Jesus não estava atrasado. Ele estava no tempo perfeito do Pai. Quando finalmente chegou a Betânia, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Isso, aos olhos da cultura judaica, significava morte definitiva, sem qualquer possibilidade de retorno. E é exatamente nesse cenário que Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não apenas curou um enfermo, ele ressuscitou um morto. O atraso fez parte do milagre. Se Jesus tivesse ido imediatamente, talvez Lázaro tivesse sido curado de sua doença e todos teriam se alegrado. Mas ao esperar, ele criou uma situação impossível aos olhos humanos, para que quando o milagre acontecesse, não houvesse dúvida. Foi Deus quem fez. E é isso que precisamos compreender.
Muitas vezes, o atraso é intencional, não para nos punir, mas para que a glória seja completamente dele. Quando esperamos, Deus não está apenas cuidando daquilo que pedimos, Ele está cuidando de nós. Está moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé, ensinando-nos a depender dele. Porque a espera revela o que realmente acreditamos sobre Deus. Confiamos nele apenas quando responde rápido, ou continuamos confiando mesmo quando tudo parece parado? Há momentos em que Deus nos leva ao limite para provar que a vida não está nas nossas mãos, mas nas dele. E esse é um teste doloroso, porque a espera quase sempre nos coloca diante da nossa impotência. Nós não controlamos o tempo, não controlamos as circunstâncias, não controlamos as pessoas. Tudo o que podemos fazer é permanecer firmes na promessa de que a mão poderosa do Senhor não falha. A pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é: estou pedindo a Deus para agir ou estou pronto para aceitar o seu modo de agir? Porque muitas vezes oramos com expectativas pré-definidas, como se o Senhor tivesse que seguir nosso roteiro. Queremos que Ele resolva de um certo jeito, no nosso prazo, do modo que nos pareça mais lógico. Mas confiar de verdade é entregar não apenas o problema, mas também o controle sobre a forma como Ele vai resolver. O que aconteceu com Lázaro nos ensina que o caminho de Deus nem sempre é o mais rápido, mas sempre é o mais perfeito. Marta disse a Jesus: se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase carrega uma mistura de fé e frustração. Ela acreditava no poder de Jesus, mas estava limitada à sua própria ideia de como o milagre deveria acontecer. Quantas vezes fazemos o mesmo? Cremos que Deus pode agir, mas nos decepcionamos quando Ele não faz do nosso jeito. O silêncio de Deus não significa inatividade. Enquanto você espera, Ele pode estar abrindo portas que ainda não vê, movendo corações que ainda não mudaram, preparando circunstâncias que ainda não amadureceram. Ele é o Deus que escreve histórias completas, não apenas capítulos isolados. O tempo dele não é medido pelo nosso relógio, mas pela eternidade. E há algo profundo aqui. Às vezes, o atraso de Deus é também a nossa proteção. Pedimos algo agora, mas Ele sabe que, se nos desse neste momento, talvez não estivéssemos prontos para lidar. É como entregar uma espada a uma criança. O objeto em si pode ser bom, mas sem maturidade se torna perigoso. A espera nos amadurece para receber o que Ele tem. Também não podemos ignorar que a espera expõe as nossas motivações. Durante o tempo de silêncio, somos obrigados a confrontar se buscamos a Deus pelo que Ele pode fazer ou por quem Ele é. Muitos abandonam a fé nesse ponto, porque estavam mais interessados na bênção do que no abençoador. Mas aqueles que permanecem descobrem que mesmo antes da resposta, Deus já é suficiente. Olhar para a história de Lázaro é perceber que Jesus nunca perde o controle. Ele não correu, não se apressou, não entrou em pânico. Andou no passo do Pai, mesmo sabendo da dor de Marta e Maria. Isso nos ensina que confiar em Deus é aceitar que Ele sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. E quando o tempo dele chega, a resposta não é apenas adequada, ela é perfeita. Jesus não apenas devolveu Lázaro à vida, mas também fortaleceu a fé de todos que estavam presentes. O milagre não foi apenas para Marta e Maria, foi para todos os que viram e creram. Do mesmo modo, a intervenção que você espera pode não ser apenas para te beneficiar, mas para impactar outras pessoas através da sua vida. O caminho pode ser doloroso, sim. A espera pode parecer insuportável. Haverá dias em que o desânimo vai sussurrar que não vale a pena continuar orando. Mas é justamente aí que a fé precisa falar mais alto. Mesmo que eu não veja, sei que a mão de Deus está agindo. Essa convicção não vem de emoções, mas da palavra e das promessas do Senhor.
Aceitar o modo de agir de Deus é se libertar da ansiedade de ter todas as respostas agora. É descansar no fato de que Ele já está no final da história e que tudo o que Ele faz é para o bem daqueles que o amam. Mesmo que o bem, no momento, pareça diferente do que imaginávamos. O processo da espera é, no fundo, um convite para aprofundar a intimidade com Deus. É no silêncio que aprendemos a ouvir a sua voz de forma mais nítida. É na demora que aprendemos a depender dele mais do que dependemos das circunstâncias. E é nessa entrega que descobrimos que a sua mão poderosa não falha, mesmo quando o caminho é doloroso e as lágrimas são constantes. A história de Lázaro terminou com a vitória da vida sobre a morte. Mas antes disso, houve 4 dias de luto, de silêncio e de aparente abandono. Se você está nesses 4 dias agora, não desanime. Lembre-se de que o relógio de Deus nunca se atrasa. No momento certo, a voz dele vai ecoar sobre a sua situação. Saia para fora. E quando isso acontecer, você entenderá que cada segundo de espera foi parte essencial para que a glória fosse somente dele. Quando Deus intervém, Ele não se limita a apagar incêndios momentâneos ou corrigir pequenas falhas no caminho. O agir dele vai muito além da resolução de um problema imediato. Ele transforma a própria essência da história. Ele pega o caos, o sofrimento, a injustiça e os converte em um testemunho que exalta o seu nome e edifica vidas. O que para nós parece apenas dor sem sentido, nas mãos de Deus se torna matéria-prima para algo grandioso. José é um dos exemplos mais claros dessa realidade. Filho amado por seu pai, mas odiado pelos irmãos, foi vendido como escravo por aqueles que deveriam protegê-lo. Aquele ato de traição não apenas o arrancou da casa de seu pai, mas o lançou a um mundo de humilhação e incerteza. No Egito, José experimentou tanto momentos de favor quanto abismos de injustiça. Serviu fielmente na casa de Potifar, mas foi falsamente acusado e jogado numa prisão. Aos olhos humanos, era o retrato de uma vida desperdiçada. E é justamente aqui que vemos a diferença entre a nossa visão e a de Deus. Enquanto José parecia esquecido, Deus estava tecendo cada detalhe de sua história. As injustiças, as esperas, as aparentes derrotas, tudo estava sendo alinhado para que, no tempo certo, ele fosse colocado no lugar onde seu testemunho teria o maior impacto. Quando finalmente interpretou os sonhos do faraó, foi elevado a governador do Egito. Aquele jovem que foi vendido como escravo se tornou responsável por salvar nações inteiras da fome. Se olharmos apenas para os eventos isolados, veremos tragédia após tragédia. Mas se olharmos para o todo, veremos a mão de Deus conduzindo cada passo. É assim que ele age. Não apenas resolve o problema imediato, mas usa o próprio problema como ponte para algo maior. José poderia ter saído da prisão apenas para ser livre. Em vez disso, saiu para governar. Isso nos ensina que quando Deus intervém, Ele não tem em mente apenas o alívio momentâneo, mas a realização de um propósito eterno. Muitas vezes, nós limitamos nossas orações a pedir que Ele mude as circunstâncias, enquanto Ele quer nos mudar no meio delas. Quer moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé, nos preparar para responsabilidades e bênçãos que ainda não conseguimos suportar. Aplicando a sua vida, talvez você esteja vivendo algo profundamente injusto. Pode ser uma traição, uma perda que não consegue entender, uma porta fechada que parecia ser a sua grande oportunidade. A tendência natural é querer apenas que Deus remova a dor, que traga de volta o que foi perdido. Mas, e se Ele estiver planejando algo muito maior? E se a perda que você sofreu for a preparação para uma vitória que não teria vindo de outra forma? O agir de Deus nunca é pequeno. Ele não é um Deus que apenas conserta o que está quebrado. Ele reconstrói de maneira que fique melhor do que antes.
José não voltou para a vida de antes. Ele foi colocado em um nível que jamais teria alcançado se não tivesse passado pelo caminho da dor. Isso é mais do que restauração, é elevação. E aqui há algo que precisamos reconhecer. Muitas vezes, para experimentar essa transformação, é necessário abandonar a autopreservação. Enquanto estivermos agarrados à nossa própria segurança, tentando controlar todos os resultados, dificilmente veremos o mover pleno de Deus. José, em momento algum, tentou manipular as circunstâncias para sair da prisão de forma ilícita. Ele não fez alianças erradas para escapar. Ele permaneceu fiel, confiando que, quando Deus quisesse, a porta se abriria. Esse abandono da autopreservação não significa passividade, mas rendição. É entender que há situações em que lutar com as nossas próprias forças só vai nos cansar, enquanto entregar nas mãos de Deus vai nos colocar no centro da sua vontade. Isso exige humildade, porque para o mundo parece loucura confiar em um Deus invisível quando tudo visível está contra nós. O caos nas mãos do Senhor se torna um testemunho vivo. Quando José finalmente se reencontra com seus irmãos, ele não expressa ódio nem rancor. Pelo contrário, declara: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muita gente. Gênesis 50:20. Essa é a marca de quem passou pela transformação de Deus. Consegue olhar para trás, para os piores momentos, e enxergar neles a mão que guiou, sustentou e preparou para algo maior. Talvez hoje você ainda não consiga dizer isso. Talvez o que você vê seja apenas dor. Mas lembre-se, José também não enxergava o quadro completo enquanto estava na prisão. Foi somente depois, olhando para trás, que ele entendeu o que Deus estava fazendo. Da mesma forma, chegará o dia em que você verá o porquê de cada lágrima, de cada atraso, de cada aparente injustiça. E quando esse dia chegar, o seu testemunho não será apenas sobre como você sobreviveu, mas sobre como Deus transformou a sua vida através daquilo que parecia destruição. E esse testemunho não vai impactar apenas você, ele servirá de esperança para outros que estão atravessando os seus próprios vales. É assim que o reino de Deus avança. Vidas transformadas se tornam faróis para guiar outros no meio da escuridão. Por isso, não subestime o que Deus pode fazer com o seu caos. O que parece sem solução para você é matéria-prima para Ele criar algo que glorifique o seu nome. Mas isso exige confiança, exige que você pare de perguntar apenas por que isso está acontecendo comigo e comece a perguntar o que o Senhor quer fazer através disso. O abandono da autopreservação também envolve perdoar, mesmo quando seria mais fácil guardar mágoa. José poderia ter usado seu poder para se vingar dos irmãos, mas escolheu a reconciliação. Ele entendeu que a história não era sobre o orgulho dele, mas sobre o plano de Deus. Essa é uma das provas mais claras de que a intervenção divina havia transformado não apenas as circunstâncias, mas o próprio coração dele. E é isso que Deus quer fazer com você. Não apenas tirar você do lugar de dor, mas mudar a forma como você vê a vida, como responde às injustiças, como confia nele. Ele quer que você saia dessa fase não apenas aliviado, mas amadurecido, mais forte, mais semelhante a Cristo. A intervenção de Deus é sempre completa. Ela não deixa pontas soltas, não resolve pela metade, não constrói sobre fundamentos instáveis. Quando Ele age, tudo é reorganizado, tudo é colocado no lugar certo, tudo é usado para um propósito maior. E muitas vezes, esse propósito vai além da sua vida, alcançando pessoas e situações que você nem imagina. Por isso, mesmo que o caos pareça absoluto agora, mantenha seu coração aberto, porque quando Deus intervier, o que hoje é confusão se tornará clareza, o que é dor se tornará força, e o que é vergonha se tornará glória para o nome dele. E você poderá dizer como José: foi Deus quem fez, e fez para o bem.
Quando a mão de Deus se levanta, toda a estrutura do inimigo começa a ruir. Nenhuma estratégia, por mais bem elaborada que pareça, consegue permanecer de pé diante do poder do Altíssimo. O adversário pode vir com força, com ameaças, com aparência de invencibilidade, mas quando Deus decide agir, a vitória é decretada antes mesmo da batalha começar. A presença de Deus muda completamente o cenário, porque Ele não é apenas um observador. Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que comanda, defende e intervém no momento exato. A história de Davi e Golias nos mostra isso com clareza. De um lado, estava um gigante treinado desde a juventude para a guerra, armado da cabeça aos pés, com tamanho e força que intimidavam qualquer soldado. Do outro, um jovem pastor, sem armadura, sem espada, apenas com um estilingue e 5 pedras. Aos olhos humanos, a luta era desigual, praticamente impossível. Mas havia um fator que mudava tudo. A mão de Deus estava sobre Davi. Golias confiava em sua altura, em seu armamento e em seu histórico de vitórias. Davi confiava no Deus vivo de Israel. Enquanto todos olhavam para o tamanho do gigante, Davi olhava para o tamanho do seu Deus. Ele sabia que não estava indo para aquela batalha sozinho, e é por isso que declarou com ousadia: "O Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda esta multidão saberá que há Deus em Israel." Aquilo não era presunção, era convicção. E o que aconteceu foi que uma única pedra, guiada pela mão de Deus, atingiu o ponto exato e derrubou o gigante. O inimigo, que parecia inabalável, caiu diante de todos, provando que a força humana nunca será suficiente para se opor ao poder do Senhor. É exatamente isso que precisamos lembrar. A proteção divina não é simbólica, ela é real. Quando estamos escondidos em Cristo, nenhum plano do maligno prospera contra nós. Isso não significa que não enfrentaremos batalhas ou que não seremos atacados. Significa que nenhuma arma forjada contra nós terá sucesso quando permanecemos no abrigo do Altíssimo. O inimigo pode tentar nos cercar com medo, pressão e mentiras, mas quando a mão de Deus está sobre nós, ele é forçado a recuar. E muitas vezes, Deus permite que o inimigo se apresente com toda a sua arrogância apenas para mostrar diante de todos que Ele é o Senhor. É por isso que o salmo que lemos não deve ser entendido apenas como uma fonte de consolo, mas também como um grito de guerra espiritual. É a declaração de alguém que sabe que a sua força não vem de si mesmo, mas do Deus que luta por ele. O salmista não está apenas buscando paz interior, ele está proclamando vitória sobre toda a opressão. É um posicionamento, é erguer-se em fé e dizer: "Eu não estou sozinho nesta batalha. O Senhor é o meu defensor e ninguém pode me tocar sem que Ele permita." Quando entendemos isso, nossa postura diante dos ataques muda. Não corremos mais de um lado para o outro tentando encontrar soluções humanas para problemas espirituais. Aprendemos a ir direto à presença de Deus, a colocar diante dele as nossas causas e a descansar na certeza de que a luta pertence a ele. Isso não é passividade, é confiança ativa. É agir em obediência à direção de Deus, sabendo que é Ele quem garante o resultado final. É importante lembrar que a batalha de Davi contra Golias não começou no campo de guerra, mas nos campos de pastoreio, onde ele aprendeu a confiar em Deus, enfrentando leões e ursos. Do mesmo modo, as vitórias que veremos diante dos gigantes da nossa vida serão fruto de um relacionamento constante com Deus, onde aprendemos, dia após dia, que nada pode resistir à sua mão. Essa consciência nos leva a um lugar de coragem. Não coragem baseada na ausência de medo, mas na certeza de que o Deus que está conosco é maior do que qualquer força contrária. Quando essa verdade se torna parte do nosso coração,
paramos de medir os problemas pela sua aparência e começamos a enxergá-los pelo que realmente são diante de Deus. Nada mais do que oportunidades para Ele demonstrar o seu poder. Por isso, é essencial que aprendamos a declarar, com fé, que a nossa luta pertence ao Senhor. Essa não é apenas uma frase bonita para nos animar. É um ato espiritual de entrega e confiança. Quando dizemos a luta é do Senhor, estamos tirando o peso de nossas próprias mãos e colocando-o nas mãos dele. Estamos reconhecendo que não temos força suficiente para vencer sozinhos, mas que nele já somos mais que vencedores. Essa declaração também silencia as vozes que tentam nos paralisar. O inimigo sabe que quando colocamos toda a nossa confiança em Deus, ele perde espaço para agir. Ele não teme apenas a nossa resistência, ele teme a nossa rendição a Deus, porque é nessa rendição que o poder divino se manifesta. A submissão a Deus é paradoxalmente a nossa maior arma de combate. E quando a mão de Deus se levanta em nosso favor, o inimigo não apenas recua, mas é derrotado de forma que todos vejam. Foi isso que aconteceu com Golias. Sua queda não foi em segredo, mas diante de todo o exército. Aquilo serviu de encorajamento para o povo de Israel e de vergonha para os filisteus. Da mesma maneira, as vitórias que Deus nos dá não têm o objetivo apenas de nos livrar do perigo, mas de testemunhar ao mundo que Ele é o Deus que salva. Em cada batalha, precisamos lembrar que não lutamos apenas contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Por isso, não podemos confiar apenas em armas humanas. Nossa vitória depende de estar alinhados com Deus, de buscar a sua direção e de nos mantermos firmes na sua palavra. É nela que encontramos as promessas que nos sustentam quando a pressão aumenta. Assim como Davi escolheu não usar a armadura de Saul, precisamos aprender a lutar com as armas espirituais que Deus nos deu: oração, fé, a palavra, a adoração, a obediência. São elas que, nas mãos de alguém cheio do Espírito Santo, se tornam mais poderosas do que qualquer ferramenta do inimigo. E no momento em que a vitória se concretiza, não podemos esquecer de dar a glória a Deus. Foi Ele quem guiou a pedra na direção certa. Foi Ele quem deu força para o braço de Davi. Foi Ele quem determinou a queda do gigante. Da mesma forma, quando vencermos nossos próprios Golias, devemos reconhecer que foi a mão do Senhor que nos sustentou e nos deu triunfo. Essa é a postura que nos mantém protegidos. Permanecer debaixo da mão de Deus, não apenas buscando consolo, mas prontos para a guerra espiritual, confiando que Ele é o nosso escudo e defensor. Porque quando o Senhor se levanta para lutar por nós, não há inimigo, por mais alto e ameaçador que pareça, que possa permanecer de pé. E no final, será evidente para todos que a vitória pertence a Ele. Sentir a mão poderosa de Deus não pode ser reduzido a um momento de arrepio ou a uma emoção passageira durante uma canção ou uma oração. A presença e o agir do Senhor se manifestam plenamente na vida daqueles que vivem rendidos a Ele todos os dias, e não apenas em situações de crise. A verdadeira experiência com a mão de Deus nasce de um relacionamento contínuo, de uma caminhada constante na obediência e na dependência total dele. O compromisso com Deus não é uma ideia abstrata, é uma decisão diária. É escolher a cada manhã submeter a vontade própria à vontade dele. É viver com o coração aberto para ser corrigido, moldado e guiado. Muitos querem o consolo do Senhor, mas não estão dispostos a abrir mão de caminhos que os afastam dele. Querem a proteção, mas não querem a rendição. No entanto, a plenitude da presença de Deus é para aqueles que se entregam sem reservas. O arrependimento é o ponto de partida. Não há como experimentar a plenitude da mão de Deus enquanto insistimos em segurar o controle da nossa vida.
Arrepender-se não é apenas sentir remorso pelo que foi feito, é mudar de direção, é abandonar o caminho antigo e seguir pelo caminho que Deus aponta. É um ato de humildade diante do Criador, reconhecendo que precisamos dele não apenas para resolver nossos problemas, mas para nos transformar por completo. Pedro nos ensina uma lição profunda sobre isso quando decidiu andar sobre as águas. Naquela noite, o vento era forte, as ondas eram altas e o barco balançava perigosamente. Quando viu Jesus andando sobre o mar, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas. Ao ouvir o convite, ele desceu do barco e começou a andar. Enquanto manteve os olhos fixos em Jesus, o impossível aconteceu. Seus pés não afundaram. Mas, no momento em que olhou para o vento e para as ondas, o medo tomou conta e ele começou a afundar. Essa cena é mais do que um milagre. É um retrato da nossa vida espiritual. Enquanto permanecemos olhando para Cristo, caminhamos sobre circunstâncias que, humanamente, nos fariam afundar. Mas quando tiramos o foco dele e começamos a medir a força das ondas ou a intensidade do vento, a fé cede lugar ao medo e a queda é inevitável. A mão poderosa de Deus, porém, não abandona. Assim que Pedro clamou: Senhor, salva-me, Jesus estendeu a mão e o levantou. Essa é a realidade da vida com Deus. Ele não promete que o mar sempre estará calmo, mas garante que sua mão estará estendida para sustentar aqueles que o buscam. Isso nos leva a uma escolha decisiva: continuar vivendo distraídos, olhando mais para as tempestades do que para o Senhor, ou firmar os olhos nele e experimentar o impossível. A fé não é apenas acreditar que Deus pode agir. É viver como quem confia que ele já está agindo. É manter o coração estável mesmo quando os ventos contrários sopram. É escolher conscientemente não se apoiar nas próprias forças, mas se apoiar no Deus que não falha. Esse tipo de fé transforma a maneira como enfrentamos cada desafio, porque passamos a medir tudo não pela nossa capacidade, mas pelo poder do Senhor. Hoje, o chamado é claro. Não se contente em apenas ouvir sobre Deus ou sentir sua presença de vez em quando. Entregue-se totalmente. Isso significa renunciar ao pecado que te prende, romper com alianças que te afastam da presença dele, reorganizar suas prioridades para que Cristo esteja no centro. Significa parar de negociar com a verdade e começar a viver de acordo com ela, mesmo que isso custe conforto, aceitação ou planos pessoais. O compromisso com Deus é um pacto de fidelidade e não um contrato de conveniência. Ele não nos chama para um relacionamento onde o buscamos apenas quando precisamos, mas para uma aliança eterna, onde cada passo é guiado pelo seu Espírito. E essa aliança exige que digamos com sinceridade: Senhor, a minha vida já não me pertence. Faz em mim e através de mim o que for necessário para que o teu nome seja glorificado. Chega um momento em que precisamos parar de apenas ouvir mensagens e passar a responder a elas. O Senhor não está procurando ouvintes passivos, mas discípulos que se levantam e obedecem. A palavra de Deus sempre exige uma resposta. E neste momento, a resposta que ele espera é a sua rendição. Não amanhã, não quando tudo estiver mais tranquilo, mas agora. Que essa entrega seja acompanhada de um clamor sincero. Que o seu coração fale mais alto que seus lábios e diga: Senhor, eu preciso de ti. Eu reconheço que sem a tua mão eu não tenho direção, não tenho proteção, não tenho vida. Perdoa os meus pecados, limpa o meu coração e guia-me no caminho da verdade. Eu abro mão do controle e coloco tudo em tuas mãos. Faz de mim uma nova criatura. E ao fazer essa oração, creia que Deus ouve. Creia que neste exato momento, Ele pode tocar a sua vida, mudar a sua situação, trazer cura onde há ferida, trazer paz onde há tormenta.
Ele é especialista em transformar histórias, e não há nada, absolutamente nada, que esteja fora do alcance da sua mão. Ao encerrar essa reflexão, é preciso reafirmar uma verdade que sustenta a fé de todos os que confiam no Senhor. Quem confia nele jamais será confundido. Isso não significa que não enfrentará lutas, mas que no final ficará evidente para todos que a sua vida estava nas mãos certas. Deus não deixa seus filhos envergonhados. Ele honra aqueles que o honram. Essa confiança não é apenas para o futuro distante. Ela é para agora. É para que você viva o resto deste dia com a certeza de que a mão de Deus está sobre você. É para que enfrente cada desafio com a coragem de quem sabe que não está sozinho. É para que, quando a tempestade vier, você não se desespere, mas declare com fé: o meu Deus é por mim e nada poderá me abalar. Por isso, neste momento, ore comigo. Pai, eu te agradeço porque tua mão não se encurta e teu ouvido não se fecha. Obrigado porque, mesmo quando me afastei, o Senhor continuou me amando. Eu te entrego a minha vida agora, com tudo o que sou e tudo o que tenho. Toma o controle, Senhor, e guia-me pelos teus caminhos. Fortalece a minha fé, para que eu nunca tire os olhos de ti, mesmo quando as águas se agitarem. Toca hoje cada área da minha vida que precisa de mudança. Que a tua paz reine no meu coração e que a tua vontade seja feita em mim, em nome de Jesus. Amém. Viva, a partir de hoje, com a certeza de que a mão poderosa de Deus não apenas tocou a sua vida, mas continuará guiando cada passo. E nunca se esqueça, aquele que se agarra ao Senhor não será abalado, porque a fidelidade dele é eterna e o seu amor não conhece limites. Que o Senhor, com sua mão poderosa, cubra a sua vida neste dia, trazendo paz onde há inquietação, força onde há fraqueza e esperança onde parecia não haver saída, e que cada passo seu seja guiado pela certeza de que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu.